Hoje nós vamos falar sobre 5 dicas para você fazer o seu pão francês de longa fermentação. A primeira dica é: sempre utilize farinha e melhorador adequado para o processo. Ele faz toda a diferença, porque nós podemos ter um belo fermento, um fermento maravilhoso, mas se a estrutura da massa não estiver boa, ela não vai fermentar e não vai te dar um pão de qualidade. A segunda dica é: deixe a sua massa bem fria. Então, geralmente a gente tira o pão aí do dia com 26 graus a massa. Esse pão de longa fermentação, ele precisa ser mais frio para ele aguentar a noite inteira, principalmente se você estiver num lugar muito quente. Então a dica é tirar ele em torno de 18, no máximo 20 graus. A terceira dica é: sempre deixe a massa um pouco mais firme. Então, por exemplo, se o seu pão do dia você coloca 58% de água na sua massa, você reduz um pouco e deixa o seu pão um pouco mais firme, reduz para 56%, para que essa massa esteja mais firme e também ela aguente essa longa fermentação. Para a massa não ressecar no seu carrinho, é interessante você também colocar um balde com água fria e gelo. Ele vai fazer um vapor e vai deixar o seu pão menos ressecado para você assar no outro dia. Quinta dica é: esse pão ele tem que ser um processo direto. Então é um pão francês que você não deixa ele descansar na mesa, porque nós não queremos ativar o fermento, a gente não quer que ele fermente nada. Então terminou de bater sua massa, pesa, corta, já modela e já coloca no seu carrinho. Aqui eu tenho alguns pães porque muitas pessoas me perguntam às vezes e questionam sobre bolhas nos pães. É o fermento que deixa o seu pão de longa fermentação com esse tipo de bolha? Parece um pão meio pastel, né? Que são bolinhas assim. Não é problema de fermento, pessoal. Isso daqui é problema de ajuste de temperatura do forno. Quando a gente faz um pão de longa fermentação, nós não podemos assar ele na mesma temperatura de um pão do dia. A gente tem que assar ele numa temperatura bem mais baixa, porque senão ele dá essa característica aqui, esses pães cheios de bolha. Então fica a dica aí para vocês. Você tem alguma dúvida sobre fermentação, processos de fermentação, como fazer o seu pão, qual é a melhor maneira de armazenar? Deixe aqui nos comentários a sua dúvida que a Alessafre responde.